Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo. Aqui é Valéria Duarte e hoje a gente vai entrevistar o nosso membro da equipe, Caio Spirandelli, que é economista, e a gente vai falar sobre economia e outras coisitas más. E aí, Caio? Tudo bem, galera? Espero poder contribuir aí com uma perspectiva diferente de economia que vocês estão acostumados a ouvir. Vamos ficar milionário? Vamos lá, vamos ficar rico. Hoje é para ficar rico. A fórmula bilionária. Por favor. Bilionário não, já tem bilionário, né? A fórmula de bilionário, agora é trilionário. Legal, então você tem uma hora para ensinar os ouvintes a Vamos ficar fundar um trilionários. país. Um indivíduo a ficar mais rico que país. Falando sério agora, pessoal, acho que a gente poderia começar com o Caio explicando para a gente o que é economia. Bem, na economia que a gente tem várias formas de a gente ver e entender o que é economia, né? O mais comum hoje, é uma coisa que eu vou desafiar até esse conceito, né, durante o podcast, é que é uma ciência que ela consiste na análise de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Então, é uma área que estuda e analisa e propõe medidas disso, né, de lidar com esse universo. Porém, eu acho que é uma necessidade hoje que a gente tem de uma visão de economia mais ampla, pelas condições, pelos problemas que a gente está enfrentando hoje na sociedade, a gente precisa de uma noção mais ampla de economia. Então, eu vou trabalhar mais com o conceito da origem da palavra economia do grego, que ele é traduzido, pode ser traduzido como regras da casa ou administração doméstica. Interessante. Então, eu prefiro trabalhar com essa noção de economia doméstica, porque uma casa ela é feita de bens e serviços, que faz ela funcionar, mas ela é feita de pessoas. Uma casa vazia, cheia de objeto, não é nada. São as relações internas, né, dentro desse ambiente doméstico que constituem a economia. E para isso a gente precisa ver a economia de outra forma, a gente precisa ver como a gente popula essa casa com seres humanos e quem são esses seres humanos e quais as relações que existem entre eles. Então, engraçado porque a palavra economia logo vem na mente dinheiro. Exato. Todo mundo, né? Já vem até o cifrão. Exato. Então, muito longe disso passaria a ideia de que a economia tem uma relação com casa, com pessoas. Logo, o economista tem dinheiro, né? Isso, o economista tem que saber, né, lidar com dinheiro, tem que saber. Só que assim, virou algo muito restrito. Acho que poucos economistas entendem de forma ampla e clara o que é o dinheiro, em termos históricos, e como a gente chegou aqui em termos de milhares e milhões de anos, vamos dizer assim. Então, a perspectiva evolutiva também me influenciou muito nessa construção de que é economia, né, de como isso surgiu e o que é, como a gente pode hoje. E como eu acho que até a questão de como a gente vê a economia como dinheiro inviabiliza a gente pensar soluções e maneiras de mudar a sociedade a partir da economia, porque o dinheiro é algo muito restrito, em termos de comportamento humano e como a gente funciona. Talvez valha a pena eu explorar um pouco esse ambiente doméstico, né, e eu trabalho bastante com dois termos, ou duas figuras assim, da economia, que eu chamo de economia, que alguns pessoal da antropologia econômica trouxe, né, o Karl Polanyi e o David Graeber também desenvolve isso, são dois antropólogos, que é economia de mercado e economia humana. Então, eu trabalho com esses dois nichos. É legal, porque acho que a gente já chegou a debater, a falar essas palavras em alguns episódios passados, né? Então hoje a gente acho que vai conseguir destrinchar o que é cada um, né? Então vai ficar muito mais claro para os ouvintes. Exato, e até entender por que a gente é tão fascinado por objetos também. A gente precisa chegar na história evolutiva humana para a gente entender esse fascínio, essa coisa da gente ser tão fascinado e a gente criar enquanto cultura algo tão relacionado a objetos e números, né? Então, assim, eu trabalho com esse conceito da antropologia econômica, que é economia de mercado e economia humana. Então, economia de mercado nada mais é um sistema econômico com foco na criação, distribuição e organização de bens materiais. É uma característica nossa enquanto espécie. A gente é fascinado por objetos, a gente manipula o ambiente à nossa volta, constrói objetos e a gente usa isso para a nossa sobrevivência, é extremamente importante isso, né? Sempre foi na nossa história evolutiva. E tem também a economia humana, então a economia de mercado e a economia humana, que é algo que a gente sempre fez parte, na maior parte da nossa, 99% da nossa história, do nosso universo de sociabilidade, mas ele vem perdendo força, que é o quê? A economia humana é
um sistema econômico com foco na criação, destruição e organização de seres humanos. Não, seres humanos. Que é o quê? Como a gente chegou até aqui. É o foco que é diferente. O foco é diferente. E porque é um foco na reprodução, vamos dizer assim. No humano. No humano, como a gente cria novos indivíduos em termos de geração, para a gente chegar aqui. Todo mundo chegou aqui por essas duas economias. Então, a economia de mercado funcionou, a gente teve alimento, a gente teve casa, a gente teve tudo isso, mas a economia humana também funcionou, ou seja, alguém casou, alguém reproduziu, alguém criou a gente de uma forma que a gente se tornou adultos aptos a conversar, a estudar, a se comunicar e perpetuar a espécie, ou seja, passar adiante essa cultura, essa estrutura que a gente tem hoje econômica como um todo. Resumindo, é uma economia que não envolve dinheiro diretamente. Economia humana, ela não envolve dinheiro. E até de mercado também não envolve necessariamente dinheiro. Exato. Que a gente criou isso mais recentemente. Então, assim, vamos tentar organizar isso. A gente é como se fosse, a gente é um animal que tem regras e costumes de reprodução, mas por uma questão histórica evolutiva, a gente se especializou, se tornou muito bom em manipular o ambiente. Então, a gente tem, vamos dizer assim, a gente é um bicho que lida muito bem com um ambiente simbólico. Quer dizer o quê? Quer dizer que a linguagem é uma maneira da gente organizar o mundo externo e transmitir. Ao mesmo tempo que a gente está aqui num podcast, vocês estão ouvindo a gente algo extremamente complexo, vocês estão conseguindo organizar isso na mente de vocês e fazer sentido disso. Isso é uma característica muito da nossa espécie. E recente, do ponto de vista neurocientífico, isso só foi possível graças às estruturas na escala evolutiva que apareceram agora, né? Muito recente. Se a gente pensar do ponto de vista neurocientífico, a economia humana ela é muito mais antiga, até porque o nosso cérebro não era capaz de agir de outra forma, sem tanto simbolismo que veio depois. Né? Sim, mas a própria economia humana trabalha com conjuntos simbólicos, né? E eu acho que, assim, do ponto de vista neurocientífico, claro, de sofisticação de lidar com objetos, é recente. Mas se a gente observar, por exemplo, estudos com primatas, você já vê manipulação de objetos. E a pedagogia do macho ou da fêmea de ensinar a cria a usar um objeto. Então, por exemplo, eles usam bastão para pegar cupim. Né? Então, o macho aprende, o macho e a fêmea aprendem adultos, e o bebê que nasce eles ensinam. Então, é uma forma de utilizar manipulação de objetos para a perpetuação da espécie, que a gente refinou isso ao extremo. Né? Então, inclusive, a linguagem é isso. Né? A gente tem isso como dado. Mas é legal falar porque isso é algo que a gente está falando aí de, no mínimo, 6 milhões de anos. Né? De características que estiveram presentes nos nossos ancestrais, e isso levou a nossa espécie a prosperar. Não, mas o que eu quis dizer é sobre a parte recente, por exemplo, da revolução cognitiva, que veio a partir de criações, por exemplo, de dinheiro, religião, etc. Era nisso que eu estava dizendo, não manipulação motora, era coisa muito mais abstrata. Mas já tem algo, né? Você já encontra em primatas essa manipulação de objetos, mas não no nível que a gente tem, que é a linguagem. A linguagem é isso, a linguagem a gente está construindo no nosso cérebro símbolos que dão significado para o que a gente está enxergando. Né? E aí a importância a diferença de línguas tem muito disso, como você organiza o mundo, como você abre o olho, como você, por exemplo, cores, né? Quantas cores a gente enxerga hoje? Não que a gente enxerga, mas quantas a gente classifica? Né? A nossa cultura comparada às outras culturas. Então, isso tem a ver com como a gente manipula e organiza o mundo. Mas, vamos lá, porque a gente também é muito ruim. A questão da antropologia, que são estudos das culturas humanas, é muito importante para a gente entender a economia, porque a gente sempre olha o mundo, ou a gente analisa a nossa história a partir da perspectiva da nossa própria cultura hoje. Exato. Então, quando a gente pensa, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão do dinheiro. Né? Qual que é a história do dinheiro? Por escambo? Veio do escambo, né? Tem todas essas coisas dentro da própria universidade. Eu acho que isso ainda é ensinado em ciências econômicas, na faculdade. É que a história do dinheiro é que nem se a gente pegasse um celular sem saber o histórico de criação tecnológica dele,
e dá para alguém que nunca viu um celular e fala assim, ó, fala para mim como você acha que surgiu isso aqui. Então você vai ver os usos que ele tem. Você usa para quê? Para digitar e se comunicar com as pessoas. Você fala também com uma pessoa, você manda áudio, você manda isso aqui lá. Então o celular surgiu porque as pessoas queriam se comunicar a longa distância e não tinham como. Logo, alguém criou mecanismos arcaicos de fazer isso, e aí você vai tentar achar, através desse viés, achar quais são esses mecanismos arcaicos e provar que, pronto, o celular surgiu por isso. Mas, na verdade, ele é um conjunto de tecnologias, de coisas que vão sendo reaproveitadas e vão ganhando esse potencial de se comunicar. Mas você não tem como achar, na origem do celular, o foco foi para fazer o celular. Foi para fazer a comunicação. É muito mais complexo. E a gente tem uma tendência a enxergar a economia, e até explicar essa economia. Então, são milhares de anos para ter o dinheiro. E aí a justificativa que se dá a gente queria trocar objetos, então eu tenho um objeto que você quer, mas você tem um que eu não quero, logo a gente tem um problema. Então, a gente precisa criar um equivalente geral para a gente estabelecer essa troca, porque se você tem o que eu quero e eu tenho o que você não quer, enfim, não tem essa dupla coincidência de desejos, logo a troca não acontece. Daí, os economistas em geral, né, Adam Smith trouxe isso à tona e popularizou, precisou, para facilitar a troca, criar um equivalente geral, e daí surgiu o dinheiro. Então, é praticamente a história do celular, né? Que eu acabei de contar. E não que isso não tenha ocorrido, né, cara? Porque realmente existiu o escambo, né? Mas não que foi somente o escambo. Mas o escambo é algo extremamente raro. É raro. Dentro da antropologia isso é raro, nunca se encontrou aí. Então o próprio Adam Smith... Não, ele tirou isso do bolso. Ele também não tinha muito relatório assim, antropológico da época também, para entender isso a fundo. Não dá para também pegar e falar Adam Smith era burro. Não cai muito nessa. Simplesmente são fatores complexos que demora muito tempo para a gente entender. E é interessante porque a gente está debatendo muitos episódios aqui sobre essa noção de complexidade das coisas, né? Porque a gente, do ponto de vista até de saúde humana, de movimento humano e agora de economia, a gente cai de novo num sistema mais complexo que envolve vários fatores interagindo entre si para ocorrer um fenômeno. Exato. Não uma coisa linear, igual uma dor nas costas, que teve um episódio passado com o Bruno, que é porque eu sento e errado eu tenho dor nas costas. Exato. E a gente quer buscar sempre uma solução, uma causalidade única para as coisas. Para nossa mente é mais fácil a gente achar algo linear. Porque evolutivamente a gente precisou disso e era vantajoso, mas agora nem tanto. Então, assim, o dinheiro, por que não faz sentido? Por que essa origem do dinheiro dessa forma? Porque as pessoas não conviviam com pessoas estranhas. A gente vive hoje em grandes centros urbanos, principalmente quem está ouvindo vive em grandes centros urbanos, e a gente projeta essa vida nossa para enxergar o resto da história humana. Mas a gente sempre viveu em tribos que se conheciam muito bem. Então, se você, Bruno, é meu primo, é meu conhecido, é meu amigo, e eu quero algo que você está oferecendo, mas eu não tenho nada que você queira, eu não vou te deixar de trocar com você ou de fazer. Eu falo, pega aí, né? E a gente depois a gente acerta, a gente vai vendo. E a gente tem esses mecanismos de acertos praticamente automáticos no nosso sistema. Sim. Que é o que eu sempre conto do pidão, né, na escola. Então é o cara que chega, quer o lanche, um pedaço do lanche de todo mundo e nunca oferece. Sim. E uma hora, todo mundo, a molecada toda fala assim, mano, lá vem um pidão, velho, você é muito folgado, cara. Pô, traz algum negócio, né? E aí ele fica queimado naquele grupo até ele trazer alguma coisa. Ou senão ninguém vai dar nada para ele fica mal falado. Então a gente tem esses mecanismos internos de troca, de reciprocidade, que é muito antigo. Né? Em primatas, chimpanzés, você encontra isso. Inclusive o mundo político dos primatas é muito em torno disso, né? Desse lance de reciprocidade. Né? O cara me ajudou tal dia, tal dia. Então, mas acho que a gente pode ir até mais longe, Caio, porque o mamífero ele tem essa reciprocidade. Porque a partir do momento que na verdade, os morcegos, né? Isso, dos morcegos. Um fato interessante, mas só para ter uma noção, os mamíferos foram os animais, isso a gente está falando de 40 milhões de anos, que conseguiram explorar o planeta.
Então, logo, a gente precisa sair de perto da água. Né? Se a gente precisa sair de perto da água, ou seja, a água é sinal de sobrevivência. Se a gente precisa explorar o ambiente fora da proximidade com a água, a gente precisa de colaboração. Né? Então, o mamífero ele tem essa noção de cuidado da cria, essa noção de clã. Alguns mamíferos são isolados, mas a maioria dos mamíferos tem essa noção de convívio social. Então, precisou desse cuidado e precisou dessa reciprocidade. E um bom exemplo, eu esqueci o nome dele, do pesquisador. Sapolsky? O Sapolsky, isso. Ele dá um exemplo muito interessante sobre essa reciprocidade que já existe nos mamíferos, dos morcegos. Então, quando os morcegos carnívoros, que eu posso dizer, que se alimentam de sangue, quando as fêmeas elas saem em busca de sangue à noite para trazer para os filhotes. Então, elas enchem o papo, então fica com o pescoço mais volumoso, distendido, de sangue, e elas dividem o sangue com todos os filhotes, não só para os filhotes dela. E o interessante que eles fizeram foi pegar uma morcega e injetar um produto para inflar o pescoço dela, né? Simulando que ela tivesse de sangue. Isso, simulando que ela tivesse pegado sangue e soltou ela novamente no ambiente. E as outras fêmeas viam que ela estava com o pescoço cheio e não repartia o sangue com os filhotes. O que aconteceu? Quando todas as fêmeas saíam para pegar sangue, na hora que elas voltavam, elas não alimentavam a morcega que não compartilhou. O filhote da morcega. O filhote da morcega que não compartilhou o sangue, né? Ou seja, se você me ajuda a te ajudar, né? Se você não faz por nós, a gente não vai fazer por você. Porque acho que se fazia por uma questão de dívida, né? Mesmo assim, olha, ela alimentou o meu filhote, eu vou de obrigação, né? Sim, para sobrevivência, né? Então, coletiva, né? E a partir do momento que você quebra um trato, você é mal visto. Então a gente já tem esses mecanismos, então eles não tem ele não é um problema. Isso não é um problema a ser solucionado. Claro. Então o dinheiro ele não surge para solucionar um problema. Mesmo porque esse fascínio, esse foco exagerado em objetos, na economia de mercado, é algo muito recente. A gente sempre foi, a maior parte da nossa história, só agora recentemente, sempre foi focado na economia humana. Na reprodução, no casamento, isso sempre foi central. Isso tem os seus lados positivos e negativos, mas isso era central. Né? Não tinha essa coisa do objeto, do consumo ser algo acima de tudo e ser tão importante. Isso é algo culturalmente construído que foi mudando ao longo do tempo. Então, não é um problema. E, na verdade, o dinheiro ele acaba surgindo 5.000 anos atrás, na Mesopotâmia, de uma questão do Estado querer gerenciar melhor os recursos internos, e ele começa a criar maneiras mais efetivas, mais eficientes, de fazer o trâmite de objetos, de dívida das pessoas com eles e entre setores do Estado. E a partir daí a coisa vai se desenvolvendo, mas nunca com o propósito, objetivo final de chegar onde a gente chegou hoje, porque cria essa ideia de que o dinheiro foi criado para facilitar trocas, para gerar mais objetos e mais tecnologia e cada vez melhor, e até a gente chegar nesse ápice que a gente chegou hoje. E não, são subprodutos de coisas que demoraram muitos anos, e na real a relação que a gente tem hoje com o dinheiro e com esse sistema focado muito no consumo é algo muito, muito, muito recente. A economia humana, até uma ou duas gerações atrás, era o centro. A gente está falando dos nossos avós. Era o centro das preocupações das pessoas e dos objetivos, dos significados e tudo mais. Isso mudou mais de um tempo para cá. Então, eu costumo contar essa história do dinheiro porque as pessoas têm essa noção muito ingênua, e até quando a gente fala de capitalismo ou de outros sistemas econômicos, isso vem à tona. As pessoas veem muita ingenuidade nisso. As pessoas acham, não, a gente precisa criar um outro sistema. Mas, cara, o sistema que a gente tem hoje não foi criado. Ele foi sendo reformulado, refeito, e tentativa e erro, e a gente chegou aqui, não é uma linha linear, você não tem como. Então, você criar um sistema novo, econômico, não, a gente precisa mudar a economia, o sistema econômico, precisa ser... Cara, não é assim que funciona, a gente precisa começar do micro para o macro, e ver se funciona, é tentativa e erro. E esses sistemas, né, Caio, ele é uma interação do ponto de vista de criação humana,
natural, mas ao mesmo tempo tem um respaldo biológico por trás de estar ocorrendo essas situações, né? Essas formas de criar sociedades. Exato. Porque se a gente for levar do ponto de vista só cultural, dificilmente você vai ter sucesso, né? Se a gente não levar em conta aspectos biológicos que estão por trás da formação de sociedade. Então, por exemplo, essa questão de economia humana e de mercado, elas se juntaram, na verdade, como se fosse uma mescla que é a nossa sociedade hoje. Então, se a gente for criar um sistema só cultural para substituir isso, dificilmente a gente vai ter sucesso. E certamente, se a gente for criar um novo agora, vai pender mais para a economia de mercado, né? A gente já está vendo que a economia humana, ela, mesmo a gente não pensando nisso, a economia humana ela está se desfazendo. E se alguém sentar e falar, então vamos criar um novo sistema econômico, certamente vai ser um sistema com maior desigualdade entre essas duas economias, fazendo com que o dinheiro fique o centro de tudo, né? A gente pode ver o próprio comunismo, né? Ele é extremamente focado na economia de mercado, Sim. na gestão de objetos, né? Ele não leva em consideração a economia humana. Uhum. Na verdade, a economia humana ele é até um problema, a família é um problema, né? O Estado se torna o gestor de tudo, né? Então, é muito louco ver essa questão da economia humana, economia de mercado, que ela meio que ela despolariza também a maneira de você ver a realidade. Se você não para de ver. Quando eu comecei a entender mais isso através de estudos, desde a formação, né, tem uma relação com a antropologia, você começa a ver que as coisas são muito mais complicadas, né? Então, o que acontece também? Por que o dinheiro, né, mas essa ascensão desses mecanismos da economia de mercado, elas foram mudando também as relações humanas, que é a economia humana. Então, hoje, por exemplo, então vamos lá, a gente vive hoje numa cultura que a gente sem perceber, independente do viés político, a gente tem uma lente de economia de mercado para tudo. Então, por exemplo, hoje mesmo estava vindo para cá, no metrô, vindo para o nosso estúdio, aqui no metrô, e aí tinha uma exposição de amamentação. Ou seja, tipo, hoje se tornou necessário uma coisa que é base da economia humana, que é a amamentação, milhões de anos, assim, que a gente faz isso, é natural. E hoje a gente precisa falar a respeito da amamentação. Exato. O parto. O parto também, parto natural. Milhões de anos fazendo o parto dessa forma. Agora a gente precisa... Então, a gente teve esse foco tão grande na economia de mercado, né, de objetos, esse universo de objetos, que essas coisas todas se tornaram alheias, assim, ao nosso cotidiano. Sim. Eu acho mais preocupante nesse exemplo que você deu e outros, né, que eu também curto bastante temas sobre parto, é que a economia de mercado, ela começa, isso para mim é muito assustador, começa a ver oportunidade de negócio em cima da economia humana. Porque ela é necessária. Esses serviços são necessários. Mas daí você começa a colocar valores altíssimos para alguém te ensinar você a amamentar seu filho. Exato. Então, a economia de mercado, você está entendendo a gravidade disso? Mas assim, antes de a gente partir para esse caminho, eu acho que ainda analisar a nossa sociedade atual a partir dessas duas lentes, que eu gosto bastante, é entender que no universo econômico, mesmo na economia de mercado, vamos dizer assim, né? Economia de mercado, mas eu digo do mundo dos objetos. Não estou falando só do mercado em termos de troca, mas dos objetos, de gestão de objetos. A gente tem outras esferas que a gente é cego em termos de fazer os objetos circularem, que é o universo do presente, das dádivas e da reciprocidade. Que até eu fiz uma postagem, né, que eu tenho um projeto Dinheiro Vida Simples, fiz a postagem, se é gafe, a gente dá um presente com o preço dentro do presente. Então, você vai lá assim, você compra um presente para alguém, para o aniversário de alguém, você embrulha, e na hora de entregar, a pessoa abre, e você lembra que, puta, eu não tirei a etiqueta de preço. Uau! Aí fala, por quê? Se isso automaticamente todo mundo sabe que é uma gafe, por que é uma gafe? Por que se sente mal? Se você comprou, qual que é o problema de ter um número no presente? Tem uma explicação comportamental disso. E é uma coisa automática nossa, de tão enraizada que é. Porque quando a gente dá um presente, o universo do dinheiro, ele possibilitou também, e dessa troca, do escambo e dessa troca, que nunca teve tanto... O escambo acontecia, galera, em termos históricos em outras culturas, entre inimigos, entre pessoas que você tinha pouco contato. Era sempre uma relação muito... A maior parte das vezes,
muito beirando a violência, muito beirando, Sim. porque você quer tirar vantagem daquilo, você não quer, quando você troca um objeto por outro e você não quer você quer ter uma exatidão nessa troca, você não quer uma relação com aquela outra pessoa. Então, quando você dá um presente, a ideia é não ter um valor exato. Para o outro não saber. Não saber, porque essa falta de exatidão é Uhum. o que cria reciprocidade. Que você vai me dar um outro presente, mas assim, tá, por mais que eu comprei no shopping, sei lá, R$ 50 o presente, e dei, a pessoa sabe mais ou menos quanto custa. Mas o fato de não ter exatidão faz com que Fique numa dívida. dívida uma obrigação, né? Porque tem essa distinção de dívida e obrigação. Então, obrigação social de você retribuir, que faz parte da reciprocidade. Então, você, na verdade, quer estabelecer um vínculo com a pessoa que você está dando aquele presente. Logicamente que hoje, a gente ultimamente tem mudado muito esse lance dos presentes, Claro. né? Porque a economia de mercado vem engolindo, a economia de mercado monetária vem engolindo esse universo também das relações humanas. Então, você tem formas, na verdade, o fluxo de objetos e culturas era para alimentar a economia humana, para criar laço entre famílias. Por exemplo, era uma discussão também na antropologia, a questão dos dotes, né? Que as pessoas na economia de mercado pensam, eles estão pagando pela noiva, estão comprando a noiva. Sim. Não, na verdade, você está estabelecendo mais um vínculo entre famílias, Exato. através de objetos e presentes e tudo mais, que você, na real, a ideia do casamento era você unir duas famílias, e o presente era uma forma de você criar esse laço mais forte de reciprocidade. E criando um filho, uma nova geração, é um laço ainda maior. E era uma festa do cacete, né? A questão, tipo, várias culturas, o casamento sempre foi uma festa, porque a perpetuação da espécie e tudo mais. E tinha essa coisa de que a vida era árdua também. Não era fácil. E é engraçado, Caio, porque você começa a entender esse mundo, daí você vai assistindo seriados, filmes e começa a cair essas fichas. Então, dou uma dica aqui pro pessoal assistir um seriado chamado Peaky Blinders, tem no Netflix, que é sobre gangues do início da década passada, do século passado. E é uma família inglesa e eles têm uma guerra, uma briga com uma outra gangue. E o líder deles tem um irmão que não é casado. E eles armam o casamento pro menino. E o menino era apaixonado por uma prostituta e tal. E o menino não quer casar com a noiva da outra família. Ele chega para ele assim, isso já tá tudo armado pro casamento. Ele chega no menino e fala: olha, a escolha sua vai determinar guerra ou paz. Se você escolher não casar com ela, a gente vai guerrear com eles aqui agora. Se você decidir casar com ela, a gente vai ver em paz, porque a nossa família vai se unir e eles vão ser um da gente. E acontece isso, daí cai a ficha do cara. Assim, putz, eu vou fazer com que meus amigos, minha família inteira morra, né, por conta da minha culpa. E ele decide casar com ela e dá tudo certo. Mas isso cai a ficha, né? Isso a gente tá falando, sei lá, há 80 anos atrás, né? 100 anos atrás. 2 gerações. Imagina o quanto isso realmente foi presente para determinar guerra e paz, né? E aí vem a questão de despolarizar ainda mais, quando a gente vai falar. Porque aqui está falando, né, como se fosse a vilã, a economia de mercado é a vilã, porque está deixando a irmã. Porém, na cultura sociocêntrica, vamos dizer assim, tem muito mais tabu, ou é muito voltada para a economia humana, tem muito mais tabu, tem muito menos liberdade individual. Então, assim, antigamente, várias culturas, você não escolhe com quem você vai casar. Exato. Você não escolhe. Porque é um lance de sobrevivência tão amplo, que envolve tanta gente, que não importa muito a sua opção individual. Mas a ascensão, através do dinheiro, da economia de mercado, ela começa a dar liberdade. Vamos dizer, por exemplo, uma hipótese. Por que a homossexualidade é tão má vista? Em culturas tradicionais e várias outras culturas. Quando a economia humana é central, você quer que todos os seus filhos tenham filhos. Sim. Né? Que tenham um casamento. A partir do momento que você tem indivíduos que isso não acontece, é um problemão. Né? É uma coisa que hoje você tem um filho que não quer trabalhar. Né? Tipo, é um caos. Então, para a sobrevivência da espécie, no caso. Da espécie, no caso. Então, como a economia humana também ela é central, tem vários tabus, tem várias coisas negativas. Né? Porque tem escolhas a serem feitas, você está lidando com a vida. E não é à toa que os grandes centros urbanos eles se tornam dá essa liberdade individual. Inclusive,
a liberdade sexual que a gente tem comparado às outras culturas, vamos dizer assim, algumas culturas têm uma liberdade sexual maior, mas porque a economia humana ela é gerida por um conjunto mais amplo de pessoas. Que permite essa liberdade. Que é o quê? Que é quando tem filho, você tem um tio que cuida, você tem todo um nicho coletivo de gestão da economia humana que você faz com que a sexualidade que o sexo não seja tão restrito. A partir do momento que a gente chega num grande centro urbano, a gente tem um controle de natalidade através também essas revoluções tecnológicas que trouxeram a pílula, né, ou o conhecimento mesmo do sistema reprodutivo. É muito mais, a gente tem uma liberdade sexual muito mais possibilitada pela economia de mercado, pela tecnologia, do que pela gestão coletiva da economia humana. Porque a gente não tem a humana. Exatamente, a gente está meio que num processo de que a economia humana já não é mais importante, ou ela é secundária. Ela virou, principalmente para pessoas mais de classe média, classe alta, ela é um problema econômico. Você ter filho é caro. Então, a nossa visão de gestão da realidade, do mundo, ela acabou virando muito de dinheiro, muito de gestão financeira, né? Mas eu tenho por mim que dá a impressão que a gente só inverteu assim, a balança, que talvez um tempinho atrás a gente tinha essa economia humana muito mais forte, mas a de mercado também estava ali, e hoje parece que a gente desregulou isso, porque eu lembro assim, histórias da minha avó, da minha mãe contando, que na época delas jovens, da minha avó e tal, a ideia era casar com o vizinho. Por quê? Para tirar cerca. Então, você fazer o seu filho casar com o vizinho para tirar cerca, para fazer com que a propriedade valesse mais. Sim. Então, tinha a economia humana no primeiro plano, mas a de mercado estava ali. Vamos aumentar a nossa propriedade que ela vai valer mais. Nossa família vai ter mais recurso financeiro, né? E eu acho que tem uma ingenuidade também dentro Isso eu fui revisando, tá? Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo, não é uma coisa que eu sei há muito tempo. Foi através de estudos, mas eu acho que tem uma ingenuidade também quanto aos benefícios da economia de mercado, que veio da própria antropologia, um viés ideológico dentro da antropologia, que veio com Marshall Salins, se eu não me engano, com o Stone Age Economics, que é a economia da Idade da Pedra, que através de alguns estudos tipo de um N, né, de 13 indivíduos na savana africana, se não me engano foi os Bushmen, ele chegou no cálculo lá anual de que eles trabalhavam, sei lá, 4 horas por dia para ter uma subsistência. E aí criou-se dentro da antropologia cultural, essa coisa de que, na verdade, a afluência, né, essa capacidade de ter tempo livre para fazer as coisas era a regra. E que esse novo sistema que a gente tem, na verdade, quebrou essa regra. A gente se engana quanto a isso. Porém, teve uma revisão do Kaplan, David Kaplan, que eu acho que é o lado negro não lembro agora. Vou colocar na descrição do episódio. Tá? Mas que é questionando, pegando esse estudo do Salins, fazer uma análise crítica, sendo que ele não estudou períodos sazonais mais amplos, ele pegou 3 indivíduos, e ele mesmo questionando o porquê dele ter feito aquilo. Por que ele ter criado essa conclusão de que a vida, na verdade, era afluente, vamos dizer, nessas culturas de caçadores e coletoras, sendo que os dados não podem ser extrapolados dessa forma, porque um ano é diferente do outro, você tem mudanças climáticas, questões climáticas naturais, não só hoje que a gente está tendo, mas a gente sempre teve períodos de seca, períodos mais drásticos, dentro de 4, 5 anos, você sempre tem um ano mais difícil. Então não dava para extrapolar, como se essa economia de mercado realmente não deu um certo nível de conforto, um certo nível de melhoria econômica em termos materiais, e na verdade, enfim, criou esse nicho ideológico de ataque à economia de mercado que é um pouco descabida também. Porque sim, tinha períodos de fome, e aí depois todo mundo foi tentar salvar os Salins da parada. As pessoas fizeram comentários, né, o Ingold, vários caras da antropologia tentaram salvar isso, mas tem esse viés ideológico também que deu uma distorcida de enxergar a realidade econômica. Então, era difícil, o caçador-coletor não tem vida fácil,
tempo vago que tem, ele é para descansar, porque no dia seguinte vai ser difícil. Então, teve benefícios a questão da ascensão da economia de mercado, mas teve preços muito altos. Teve escravidão, teve um monte de coisa. Guerra, teve um monte de coisa, mas também não dá para a gente ter uma visão muito linear e sei lá, de ruim ou bom, muito claro, assim, é uma coisa muito mais complexa. Sim. E numa sociedade como a nossa, impossível, né, Caio? Não usar desse artifício, né, de economia. Eu não vejo outro caminho, né? Eu acho que a questão é que nem você falou, né, de tipo, hoje a gente não tem tempo para economia humana, mas qual que é o preço? Então vamos fazer uma análise assim de como tá os adolescentes e as crianças hoje, em termos de saúde corporal e mental. Vixe. Os dados não são bons. Não são bons. Então isso não é um problema na economia humana? Sim. Que a gente está criando uma geração terceirizada. de forma terceirizada e não está dando certo, a gente está criando. E aí que vem também a questão de a economia de mercado, essa lente da economia de mercado dominar absolutamente tudo. É isso que eu ia falar. Que é tipo, tá, então, vamos dizer assim, não tem valor você ser mãe, vamos dizer assim, hoje é difícil ter valor, porque para ter valor hoje tem que ter dinheiro envolvido. Então tem pessoas já falando que, na verdade, a solução seria monetizar o trabalho doméstico e de criar filhos. Para tentar salvar a economia humana. Sim. Né? Mas quanto vale? Aí a gente entra nesses dilemas, entendeu? Porque, inclusive, outro dia eu vi uma postagem que era assim, uma senhora lavando louça, né? E falando assim, lavar louça não é amor, isso não se chama amor, isso se chama trabalho não remunerado. Eu vi isso, nossa. E muito doido, né? Então, será que a gente só tem a capacidade de dar valor às coisas através de um princípio monetário? Eu trago o exemplo, por exemplo, de casa. A nossa bisavó lá, que ela viveu praticamente a vida inteira dela dedicada à criação de pessoas. Exatamente. Né? E ela, por conta disso, ela não é uma pessoa bem-sucedida, né? Ela não fez um bom trabalho para a sociedade, né? Então, aí chegamos assim, a essa... Hoje tem se discutido, inclusive o Harari, né, um autor famoso, tem discutido isso, que talvez a solução seja deixar a economia de mercado engolir tudo. Então, monetizar tudo. Então, vamos remunerar as mães, vamos remunerar o período de amamentação, remunerar porque aí fica justo. Sim. Então, a gente começa, apesar de ter essa noção de que seria algo justo a se fazer, eu não deixo de pensar também que é o passo final para a economia de mercado monetária dominar todas as nossas relações. E para mim soa um pouco como incompatibilidade biológica. Então, aí que está. Por exemplo, essa ascensão da economia de mercado monetária, ela mudou tudo na nossa vida. Né? Então, quando a gente pensa economia como, vamos supor assim, então tem um alto índice de depressão, isolamento social, várias questões envolvidas adolescentes e crianças. Você chega para a economia e fala assim, aí galera, o que vocês propõem? A economia não tem nada a propor. Porque como ela tem esse viés muito reducionista e muito focado só na questão financeira, eu falo o que é? Tem que dar mais recurso para pesquisa, para desenvolver remédios. Mas ela nunca vai falar assim, olha, talvez essa dinâmica economia de mercado e economia humana, ela perdeu um pouco a mão. Porque a ascensão da economia de mercado, ou seja, de você solucionar tudo através de serviços pagos, é o que faz você hoje não precisar sair de casa. Para nada. Então, vamos falar assim, economia humana, ela tem como fundamento básico a reprodução. Como é que você encontra novas pessoas para se relacionar hoje? Eu ia falar isso. O Tinder. Claro. E você deixa de se movimentar. Deixando de se movimentar, você deixa de sociabilizar. Então, hoje, essa ascensão da economia de mercado, ela mexeu muito ela talvez seja o principal fator de incompatibilidade da nossa sociedade.
a gente pode pensar assim, Caio, numa proporção. Quanto maior o seu nível de independência, ou seja, de não precisar do outro, maior é a sua necessidade de economia de mercado. Porque você vai ter que pagar o outro. Exato, pagar. Exato. Isso. Então, sei lá, eu não quero lavar louça em casa. Então, eu vou ter que pagar alguém para vir lavar louça. Né? E esse alguém que eu pago, não necessariamente vou criar um vínculo humano. Exato. Eu vou criar só um vínculo de mercado. Pago, lavo minha louça e pronto. Exato, porque tem uma questão monetária. Tem a questão monetária. Então, se você pagou, zerou. Zerou. Eu te paguei, você não tem por que vir aqui bater na minha porta querendo sim ajuda. Eu te paguei. Eu zerei a minha relação contigo. Sim. Né? Quando é uma coisa de reciprocidade, ou de estar fora do universo do dinheiro, você cria esse lance das aproximações. A partir do momento que você monetiza tudo, quer dizer que, por mais que você vive numa cidade com milhões de pessoas que nem São Paulo, eu nunca fiquei tão sozinho quanto nesses 2 últimos anos que eu estou morando em São Paulo. Porque por mais que eu esteja cercado de milhares de pessoas, eu não crio relações. Sim, e o que a gente não pode deixar escapar essa oportunidade é que essa forma de tudo pagar, acaba interferindo na economia humana de uma forma muito forte, do ponto de vista social. Eu vou dar outra dica também de uma minissérie que tem na Netflix, acho que a Netflix poderia patrocinar a gente, né? A gente está citando muito eles, que chama O Amor e Sexo ao Redor do Mundo, de uma jornalista que ela viaja o mundo para ver como que são essas relações entre amor e sexo ao redor do mundo. E esse tipo de economia de mercado chegou até a relação interpessoal. E o primeiro episódio mostra as relações no Japão, por exemplo. As pessoas não querem mais encontrar parceiros sexuais, eles não querem mais buscar parceiro para qualquer tipo de evento na sociedade, ao ponto de que o governo japonês está preocupado porque não tem mais crianças nascendo. O que mais me marcou foi essa jornalista ir num bar japonês, era um bar de mulheres que eles contratavam homens. E ela perguntou para as meninas assim, vocês vêm aqui em busca do quê? De sexo? Daí o cara que trabalhava lá, ele falou, não, a gente não faz isso. Ela só vem aqui para a gente dar a mão para elas. Então elas pagam para ter carinho, porque elas não estão investindo na economia humana de ter relações que a nossa espécie tem há milhares de anos. Entendeu? Então, estão se pagando até coisas muito básicas, né, do contato com o outro. E você tem hoje eu não assisti o documentário ainda, né, mas a questão da política da China de um filho único, né, por um período muito longo. E aí essa coisa do infanticídio, e em especial infanticídio de mulheres. E aí hoje você tem... E é muito louco, porque a gente não quer pensar a gente como um bicho. Mas como a gente começa a pesquisar, a gente estuda bastante, né, entre a gente aqui, a questão dessas... de a gente estudar a gente quanto bicho mesmo. Sim. Quando esse problema de ter muito homem e pouca mulher, ele influencia muita coisa de comportamento, violência, né? Então, porque muda, a gente é bicho, a gente tem essa necessidade básica por relações. Sim. A partir do momento que a gente tira e aí que eu acho que a economia ela tem uma responsabilidade muito grande, porque ela possibilita sobreviver sem laços, de uma forma cada vez mais ampla, cada vez maior. Mas qual o custo, né? E qual o custo? E tem várias questões hoje que a gente tem, que para mim é uma questão de economia humana, que a gente tem, por exemplo, incels, né, que são os guri que são celibatários involuntários, que não conseguem se relacionar com pessoas, com mulheres, passam a ter uma relação de ódio com outras mulheres. E tudo isso também, a polarização que a gente tem hoje, ela se dá através desse sistema econômico. Com certeza. Né? Porque você possibilita não sair de casa e só se relacionar com as pessoas que você concorda online. E assim, a partir do momento que você... Então pega pega esses nichos super, né, da polarização super que tem vínculo ideológico forte e manda eles abrirem um espaço juntos. Você vê o pau que não dá. Porque a gente acha que a sociabilidade, a gente acha que os vínculos se dão por unidades isoladas de pensamento, né, de ideologia. E esquece que às vezes tem 1000 outros fatores de comportamento nosso que também se tornam vínculos.
às vezes o jeito de fazer algo, se acorda cedo, se gosta de plantar, se gosta de cozinhar, se gosta... Isso são vínculos também, só que são vínculos que você cria na sociabilidade, Com o corpo. com o corpo. E essa economia, a maneira com que ela vem crescendo hoje e tomando conta de tudo, a gente passa a nem enxergar mais isso. Que tem um humano atrás do dinheiro que ele está te dando, né? Eu acho que cai um pouco no episódio que a gente gravou com a psicóloga, Camarina. com a Marina, em que existe talvez uma necessidade humana de não querer sofrer, né? Da gente fugir do sofrimento. E quando a gente fala de economia de mercado, é como se a gente conseguisse solucionar um sofrimento, ou seja, fazer algo que você não quer. Quando você passa a entender isso, que na maior parte do tempo a gente está fazendo algo que a gente não quer, então para a gente suprir isso, talvez a economia de mercado venha com essa solução. Para esse desconforto. Para esse desconforto, né? Então, eu não quero lidar com esse desconforto. Que é lavar louça, que eu detesto. Isso, que é lavar louça, por exemplo. Ou de uma relação longa com alguém. Exato, relação longa. Ou de um filho. Você tem um parceiro, O filho né? é um pepino para vários anos. São vários anos, Entendeu? exato. Tipo, ninguém quer. Então. Muitas pessoas não querem porque, assim, é um puta problemão, é um puta trabalho, é um puta... Mas, cara, a gente só tá aqui por causa disso. E parceiro também. Parceiro também, não é fácil. Eu não quero ser parceiro, agora eu quero ser relação com todo mundo, tudo aberto. Claro, é muito mais fácil para você, mas e os vínculos que você vai ter com isso? Você vai criar um vínculo muito forte, diferente de você ter uma relação, você ter um filho com uma pessoa, né? Então, a nossa busca por não querer sofrer, ou seja, ou também não querer fazer algo que você não quer, faz com que a economia de mercado supra isso, né? E a gente acaba nessa dicotomia, nessa polarização aqui. E uma coisa que às vezes me preocupa é o fluxo de tempo e de aprendizado dessas duas economias é muito diferente. Porque na economia de mercado, no universo dos objetos, você vê um vídeo, você aprende a fazer. Você aprende a construir alguma coisa. Agora, para criar uma nova geração, ela exige um conjunto de conhecimentos que você não pega na teoria. Você pega na prática. Você pega na sociabilidade. Então, para você gerar, e talvez isso esteja afetando drasticamente essa nova geração, é porque as pessoas que estão tocando a economia humana hoje, elas não têm experiência com a economia humana. Foi uma geração que foi focada no trabalho, focada na carreira, focada na economia de mercado. Sim, talvez os nossos pais talvez sejam a primeira geração em que essa ideia de economia, ser bem-sucedido na carreira, de forma financeira, seja mais valorizado. Sim, meus pais mesmo, eu já estava discutindo, né? Hoje eu penso em ter filho, mas a minha mãe falou assim, por que você nunca pensou em ter filho? Eu falei, mãe, porque você nunca falou disso para mim, da importância. Você sempre falou da importância de estudar, de saber uma outra língua, de ter uma carreira, por mais que eu não tenha uma muito certa, mas a vida é muito doida, tem várias coisas, mas ela nunca sentou para mim e falou, porque também, pela primeira vez, é opcional a economia humana. Então, se você não tem um mecanismo de... E muitas pessoas acontece o seguinte, elas, sem querer engravida, né, tem filho, e depois ela fala, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Outras não, né? Elas falam que não, que é um inferno e tudo mais, tem isso também. Mas, porém... Mas ninguém vai falar que é fácil. Ninguém vai falar que é fácil. E não é. Não vai ser nunca. Sim. E nunca foi. Por milhões de anos nunca foi, entendeu? Nunca foi. Tem riscos, tem um monte de coisa. Essa ideia ingênua de que o mundo vai ser... A gente consiga criar um mundo sem sofrimento. Exato. Eu acho que a economia de mercado, ela vem com isso. Só que, porém, a gente tem um arcabouço aí de significado vazio. Que é um problemão. As pessoas com depressão só têm tudo. Mas é isso que a gente precisa. Inclusive, a gente discutiu nos primeiros podcasts do excesso de escolha. Exato. Né? Qual que é o benefício de tudo isso? Às vezes, é bom não ter acesso a isso. Eu, pelo menos na arte marcial, para mim, foi uma escola disso. Assim, tá lá fora, você pode escolher tudo. Aqui, não. Aqui é o inferno na terra. Isso vai te fazer bem. Né? Mas você tem que passar pela experiência para entender corporal, para entender. Então, o que mais me preocupa, talvez seja a economia humana, elas não são equivalentes em termos de tempo, de aprendizado, de gestão. Então, assim, a minha avó tem uma cacetada de filho,
ela era CEO da economia humana. Exato. Entendeu? Ela mantinha contato com todo mundo, ela juntava todo mundo, final de semana todo mundo ia na casa dela, aquela bagunça, e da porta para dentro tudo é cama. Mano, ela amava aquilo. E ela sabia fazer aquilo, ela sabia se comunicar, ela deu banho em todos os primeiros netos, ela fez. Então ela tinha todo esse saber da economia humana e foi passando, tentando passar isso adiante. E eu acho que é bem interessante isso que você falou de aprendizado do tempo, da economia de mercado e da economia humana, porque tem coisa que não se paga. Por exemplo, a moral. Eu não consigo assistir um curso no YouTube sobre moral e pagar um curso. Mas você consegue passar valores éticos e morais com o filho, por exemplo. E é isso que vai mudar a sociedade. Né? Você está entendendo? Eu não sei como que eu conseguiria passar valores humanos pagando. Inclusive, essa noção de economia de mercado, ela também tem alguns cruzamentos, né? Depois acho que o outro podcast a gente pode trazer dados mais sólidos. Mas você tem várias coisas da economia humana que afetam o desempenho de uma pessoa na economia de mercado, né? A parte de estrutura familiar, estatisticamente você tem isso bem claro. Porcentagem de homens. Sim. Guri criado sem pai, sem uma figura paterna, clara, objetiva, tendem muito mais a se relacionar com violência, com gangues, com tráfico, várias outras coisas. Então você tem impactos na personalidade, macros, né? Impactos da economia humana direto na economia de mercado. Isso. Né? E isso é difícil falar disso pela polarização que existe. A gente acha que tudo se resolve com só educação, com o Estado vai resolver tudo. E aí, é muito doido, porque essas mais uma vez a gente cai naquela visão linear. Né? Linear, e não existe. Então, é complicado. E, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui, né, os aspectos negativos da economia de mercado, mas só ela possibilitou a especialização e, por exemplo, doenças que são inevitáveis de acontecerem. São inevitáveis. Tem pessoas que se dedicaram a vida a uma pesquisa, por exemplo, que deixou de lado humano, só que salvou várias vidas. Exatamente. Então você tem isso também. Obviamente, tem benefícios esse sacrifício da economia humana para se dedicar à economia de mercado. Né? Então, longevidade, tem mil coisas que a medicina, vários aspectos, a gente pode ter críticas a várias coisas dela, mas a gente não tem como negar que doenças são inevitáveis, doenças fazem parte do sistema biológico do planeta, elas vão sempre evoluir, elas vão sempre se adaptar, elas vão sempre estar à espreita. Então, é muito bom a gente ter isso, para a gente, essa área de pesquisa. Porém, será, a minha questão talvez seja, será que a solução realmente é entregar tudo para a economia de mercado? A gente monetizar tudo e a própria gestão da economia humana? Ou só tem valor o que tem número? Será que a gente, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, a gente não consegue criar culturalmente algo que dê valor à vida? Eu acho que isso tem uma confusão do cacete nessa questão da economia humana, até nessa coisa de, vou ter um cachorro do que ter uma pessoa, tipo, são completamente diferentes. Sim. Mas a gente perdeu tanto esse tato da economia humana. Caio, eu fico refletindo sobre isso direto. Será que essa ideia de que a gente tem essa possibilidade de escolha, como a gente falou, acho que no segundo episódio, mas ela tem uma noção direta por momentos de paz? Então, não precisa nem momentos de paz, mas eu digo em situações em que você tem tudo controlado. Por exemplo, se a gente for para a zona rural, a gente precisa nem pegar em momentos de guerra e doenças, ir para a zona rural. Na zona rural, você tem um equilíbrio maior sobre isso, do que é a importância de uma economia humana e, ao mesmo tempo, a necessidade de uma economia de mercado para o seu produto estar girando e tudo mais. Porque, às vezes, você tira uma liberdade individual, Sim. Como existe... A economia humana, ela tira essa liberdade individual, por exemplo, de você... Ainda existe, né? Famílias que prezam por isso, né? De casamentos e tudo mais, muito menos. Porém, você permite uma prosperação da economia própria de mercado dele, ou seja, da sua fazenda, do seu produto. Mas eu falo isso porque acho que a partir do momento em que, por algum motivo, isso daqui São Paulo virar um caos, né? E ter guerra e ter doença, não vai ter como a gente ir para a economia de mercado, porque não vai existir.
né? Então a gente vai se aprofundar e vai se agarrar muito a essa economia humana, Exato. As E relações. nas relações. Exato. Uma vez que acabou a energia elétrica, pronto, o que você tem de poupança é essa economia humana. Entendeu? Uma vez no caos, a economia humana. Então, isso também tem essa perspectiva de que isso vai durar para sempre. Que a gente não precisa cuidar dessas relações, porque o mercado vai estar sempre aí, vivo, com tecnologia. Vai saber, a gente não sabe o futuro. Então, até o Neuralink, né, essa conexão da tecnologia com o cérebro que o Elon Musk está desenvolvendo, é praticamente um passo sem volta para a perspectiva de economia de mercado também. Porque, para mim, é um passo muito adiante esse universo de quantificação, esse universo de cálculo, de gestão de informações e a questão de relações humanas, ela fica em segundo plano. A gente não sabe nem como isso afeta a questão do cérebro. É como se você tivesse um prazer, você conseguisse suprir o seu prazer, as suas necessidades só com tecnologia. É muito doido isso, porque eu estava escutando um podcast esses dias, o entrevistado estava falando sobre a sexualidade. E é muito interessante isso, porque essa visão de mundo em que você vai ter, por exemplo, sexo virtual, está crescendo bastante. Isso. Então você não precisa de uma parceira mais, você tem um aplicativo. Seu aplicativo, você tem um computador na sua casa que conversa com você. Um robô. Sexbots, né, que estão crescendo. Qual o impacto disso? Você coloca um óculos que vai suprir a sua necessidade sexual muito próxima de um ato sexual de verdade, né? E o que mais chocou para mim nesse debate, nessa entrevista, foi o quanto o sexo ele divide essa noção do que é um estranho e do que é alguém conhecido, alguém mais próximo. Então, por exemplo, o que difere uma outra mulher na rua do que a Val? Então, é o ato, principalmente, de ter uma relação sexual com ela. Então, o fato de relação sexual, ele aproxima um indivíduo do outro, né? Que é esse lado humano. Então, essa questão de tecnologia pode quebrar muito isso. Quebrou já, né? Porque cada um o sexo virou só uma sensação, ela não é mais um vinho. Isso. Você tem isso, inclusive é uma, sei lá, para mim é uma ascensão da economia de mercado mesmo, né? E é muito louco como essas relações sexuais não naturais, né? Porque você transar com um robô na sua casa, embora você goste, não é natural. O quanto, e também esse exemplo que o Caio deu, de você transar, né? Com tantas pessoas que você... O quanto isso muda o nosso funcionamento cerebral. Porque tem pesquisas mostrando que pessoas que praticam sexo casual com muitas pessoas, você tem uma diminuição daquele hormônio que faz você ter vínculos. Então, pessoas que têm muitos parceiros sexuais, cientificamente, ela tem uma menor liberação de hormônios que faz ela ter vínculo. Por quê? Do ponto de vista natural, você deixar a pessoa sem o vínculo é mais fácil para ela transar com quantas pessoas ela quiser. Porque imagine se ela transa com um hoje e cria vínculo, ela transa com outro, ia ficar impossível para o sistema. Então o sistema se protege, diminuindo a quantidade de hormônios, de vínculos. E aí a gente tem essa questão dos sexbots mesmo que está crescendo, né? Que são os robôs. Acho que poderia ser um outro episódio, né? Só disso, mas que é isso, você... Assim, a economia humana realmente morreu, né? Então, eu acho que a questão aqui é entender que é um yin e yang, praticamente, né? A economia de mercado, ela trouxe muita coisa boa, muita coisa ruim. A economia humana, ela traz coisa boa, mas é mais fácil a gente entender a coisa ruim, porque o processo de a gente entender a coisa boa exige tempo. O benefício dela não é instantâneo. E a nossa sociedade é muito imediatista. Exato. Né? E a gente tem a questão, por exemplo, você vai Por que a gente tem um feedback tão positivo do organismo quando a gente compra algo? Porque durante toda a nossa história, todo objeto era um vínculo com alguém. Né? Então, ele te dá um feedback positivo porque você está estabelecendo também um vínculo com a pessoa. Isso é uma hipótese, tá? Mas você está comprando objetos, quer dizer, você está estabelecendo... O seu corpo entende, estou estabelecendo uma relação com alguém, logo isso tem vantagem evolutiva, em termos de sobrevivência, em termos de clã e tudo mais. E aí, a partir do momento que você arranca esse vínculo, a pessoa tem esse feedback mais no vínculo. Por isso que as pessoas viciam em compra, porque ela quer ficar indo comprar, ter um vínculo fictício. Exatamente. Então, você vê como a gente... o próprio sistema econômico, muito voltado para a economia de mercado,
ele se aproveita, ele entende esses processos biológicos, ele não entende, né? Ele saca esses processos biológicos e ele usa eles a favor do marketing. Marketing é isso. Marketing é você pegar impulso eles sabem de biológico. tudo isso, né? Eles mapearam isso, Sim. foram vendo o que estava certo e o que não estava, indo com estruturas biológicas muito A antigas. questão de você ter essa noção de economia humana de mercado e como elas dão conflito, um exemplo claro para mim é quando eu atendo pessoas próximas a mim. Então, por exemplo, atender parentes, né? Pô, a pessoa tá com dor, vem para mim para atender. Daí, no final, essa pessoa me paga. É muito ruim para mim, né? Assim, putz, eu vou atender meu tio, tá com dor. E é automático. É automático. E quando, no começo, né, eu não cobrava de ninguém, assim, próximo. Né? Eu falei assim, Bruno, é o seu trabalho, você precisa cobrar. Mas para mim era muito difícil, hoje fica muito claro isso, né? Por quê? Porque tu cobrar de uma pessoa próxima de mim já é uma troca. Quebrava o vínculo. Né? O tio pode cuidar de mim, então eu vou cuidar dele, né? Vou tirar a dor dele, pronto. Mas tem uma coisa muito interessante nos últimos anos, que é você mesclar demais a economia humana com a economia de mercado é um problemão. Em termos de corrupção, por exemplo. Corrupção nada mais é também de você estabelecer vínculos fora do universo da economia de mercado, institucional, e você fechar benefícios entre esses grupos. Que envolva dinheiro. Ou favores. Ou favores. Então, é muito... Por isso que também, em países que assumiram essa perspectiva econômica, ou estão tentando assimilar essa economia mais recentemente, vão sofrer muito com corrupção. Sim. Porque a economia humana lá ainda é muito forte. Então, a gente usa a lógica da economia humana para gerir a economia de mercado. Todo mundo, eu vou ajudar meus parentes. As pessoas com quem eu tenho um vínculo. Então, é um problema também. Então, não é. Então, assim, galera, só para entender bem o quão complexo é a nossa relação, é a construção das nossas relações, a gente conta espécie, e para gerar mudança. Inclusive, a gente vê hoje, né, tipo, na política é um problemão você ter economia humana dentro de um político. Que ele vai favorecer amigos, vai favorecer irmãos, vai favorecer a família, os filhos, todo mundo. Isso é corrupção. Sim. Então, é como você não olhar de forma igual o próximo e o seu parente. Então você vai sempre tender a ajudar. Exatamente. Enquanto que na política, vê a sociedade como um todo. Sim. Né? E não os indivíduos que têm proximidade de você. Então, quer dizer o quê? Talvez seja esse conflito que existe também entre economia de mercado, fluxo monetário, e economia humana. Tem que ter um equilíbrio, mas não pode estar tudo misturado. Exato. E eu acho assim, o mais importante, acho que para mim, acho que para todo mundo que está ouvindo aí, é a gente ter em mente as consequências da nossa escolha. Né? Em que momento da vida a sua vida, as suas escolhas pendeu mais para a economia de mercado e qual pendeu para a humana? Igual o meu exemplo. Eu já tive um plano, desde jovem, que eu queria fazer faculdade, mestrado, doutorado, e criei esse plano. Então, esse plano vai favorecer o quê? A economia de mercado, a minha profissão. Só que hoje eu vejo as consequências na minha economia humana. Por exemplo, eu vou ter um filho e eu estou fazendo as contas. Pretende, amor. Eu pretendo. Não, tá grávida. Eu pretendo ter um filho e eu consigo ver as consequências dessa economia de mercado agora. Por quê? Eu estou tendo filho muito mais tarde do que todas as minhas gerações passadas. E possivelmente os meus pais vão ter menos contato com meu filho, graças à minha escolha. Entendeu? Meu filho não vai conseguir chegar um adulto ver meu pai vivo. Porque meu pai tem 70 anos e ele vai morrer antes disso. Então, escolhas. Isso é importante. A gente entender que tem a economia de mercado, você entra nela, você sai, logicamente não é fácil assim. Mas na economia humana, por exemplo, eu também fiz a mesma coisa. E eu aprendi isso aqui ao longo do tempo, tá, galera? Isso aqui foi o nó nas tripas, tá? Entender esses processos e me ver dentro desse processo. O quanto eu assumi essa lente de economia de mercado e quais as consequências. Eu aprendi muito disso trabalhando como cuidador de idosos, né? Porque eu também começou a cair a ficha seguinte, porque como cuidador de idosos, você vai vendo que alguém se torna responsável pelo cuidado dos pais. E aí acontece, quando você tem filho muito tarde, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que cuidar dos meus pais e meus filhos ao mesmo tempo. Sendo que eu não tenho uma comunidade ampla de apoio para gerir essa economia humana como um todo. Ou seja, é muito árduo. Hoje é muito mais árduo você criar um filho porque a gente desmantelou a economia humana. E por quê? É difícil ir em comunidade,
é difícil viver com um vizinho, ter parente perto. Porém, talvez hoje a gente tenha ferramentas de melhorar isso, que a gente nunca teve antes. Hoje a gente consegue racionalizar a comunicação não violenta, a gente consegue ter várias ferramentas hoje, pedagógica, acho que a gente conversa muito disso, né, entre nós, amigos, casais, sempre troca ideia de comunicação não violenta e tudo mais, porque é uma forma de racionalizar a comunicação e viabilizar melhor, apesar da gente estar muito fragmentado enquanto estrutura coletiva, a gente consegue tirar melhor proveito do que antigamente, porque a economia humana também antigamente, sem essas ferramentas, era um inferno. Claro. Nem todo mundo tinha que conseguia gerir tudo na paz, na tranquilidade, no amor e tudo mais. Tinha muita violência nesse meio também, muita cacetada, né? O processo educativo. Então, assim, não existe essa coisa pura, ideológica pura, economia de mercado, economia humana. É algo complexo, assim como a vida é. Tá, então... E é interessante, né, Caio, com esse exemplo da Val, o seu também, dessa noção de tempo, porque a economia de mercado ela pode ser muito mais instantânea, muito mais rápida. Sim. Então, por exemplo, vou fazer uma formação e ser bem sucedido. Isso aí a gente está pensando, sei lá, em 5 anos talvez você consiga isso. Você tem uma graduação, você arranja um emprego numa empresa e você está bem sucedido. Talvez 5 anos para a economia humana não é nada. Então, e é o tempo, porque já foi. Né? Você tá, sei lá, você tá com 45 anos, 50 anos e não tem filho, por exemplo. Então, já foi, galera. Não então, é uma crítica, pessoal, é uma escolha. É uma escolha, aconteceu. Mas tem essa economia humana, ela tem que ter essa noção de tempo, porque às vezes, se a gente não se apegar a isso, já é tarde. Né? Isso que é louco, né? Economia de mercado, você tem também... Tem várias questões. Você quer, por exemplo, assim como eu falei dos meninos, né, que sem pais, mas as meninas também, se elas têm filho muito cedo e sem ajuda da família ou do pai, é um passaporte para a pobreza. Então tem isso também. Estatisticamente. Né? Então a questão é como a gente gera essas duas economias, como a gente organiza elas. Assim como eu trabalho também com planejador financeiro, com questões financeiras, aqui eu foquei mais no âmbito mais amplo da economia, mas é extremamente importante saber como lidar com a economia de mercado. Questão comportamental, questão de gestão, questão de investimentos, isso é extremamente importante também. Claro. Porém, não dá para isolar ela de outros fatores. E até da questão de dinheiro, não vai trazer felicidade. Tem vários estudos que tem de um ponto em diante. Então, você tem que achar esse equilíbrio entre essas duas esferas. Né? Espero que tenha ficado um tanto claro, apesar de serem questões complexas. Espero que tenha trazido alguma perspectiva de entender mais ou menos que a economia humana e a economia de mercado. Na antropologia também isso nem é tão usado como fonte de análise, essas duas categorias, é algo que eu assumi e para mim tem funcionado bem essas categorias. São poucas pessoas que veem isso e que estudam dessa forma, mas para mim abriu muito a questão de enxergar, né, essas complexidades, as questões de depressão, de vazio, que tem muito a ver Sim. com o aspecto econômico. E eu acho que agora a gente está dando passos largos. Inclusive, vamos supor que dê tudo certo na economia de mercado e que vão ter assim, não vai ter mais emprego por causa da automação. E com a automação, a gente vai ter uma renda universal, uma renda básica universal para todo mundo na população. Você vai fazer o quê? Vida deprimente. Porque assim, a gente teve essa mudança de foco em significado. Sim. Significado antigamente era família, ter filho. Depois teve uma mudança para a economia de mercado que o significado vinha do trabalho, vem da profissão, vem da carreira. E a gente foi abrindo esse espaço, esse vácuo entre economia de mercado e economia humana. Agora a economia de mercado está num ponto de que a gente está muito doido, assim, em termos de controle de taxa de juros já não está dando o mesmo resultado que antes dava, tem a questão de automação, tem a aceleração de todos os processos e essa vida virtual acelerada, e aí tá, então empregos tendem a acabar. E agora? De onde a gente vai arrancar? Dá para a economia humana, você Eu não sei, eu acho que hoje eu vejo a galera dando um passo mais adiante para uma imersão completa na economia de mercado. É você botar uma coisa na cabeça, no cérebro e ficar cada vez mais... Então, ao invés de você focar em numa economia humana, você tentar fazer o corpo
se adaptar a uma nova necessidade da economia de mercado, que é o quê? Já que os computadores estão dominando tudo, a gente bota o computador dentro da nossa cabeça para a gente acompanhar, a gente não perder o fio da meada da economia de mercado, porque também a gente perde a fonte de significado. Porém, eu sou um pouco mais conservador nesse quesito. Eu acho que as duas coisas são, a economia de mercado e a economia humana, são importantes, mas eu acho que a balança está exageradamente pesando para a economia de mercado. Sim. E é algo que é muito novo, muito recente, a gente malemar entende nossas necessidades biológicas, a gente malemar se entende quanto bicho. Eu acho que é muito importante a gente retomar. Para mim, tem que ter as duas coisas. A gente tem que saber ter a esfera de valor fora do universo econômico, financeiro. Eu acho que é um desafio, não sei se é possível, mas é algo que eu acho que eu consegui construir em mim, de ver o valor que a vida tem, de uma pessoa que consegue gerar a vida, uma mulher que gera, que tem um útero e ela gera a vida. Se a gente passa a entender o processo da história biológica, a gente sabe que é um bagulho inacreditável, muito foda. E hoje eu vejo de águas, né? Que antes eu tinha uma visão muito mais, uma mente muito mais de mercado para essas coisas. Sim. Ter filho, para quem é uma opção. Hoje eu não vejo dessa forma. Hoje eu vejo, enfim, tem 1000 questões que a gente pode explorar em outros podcasts também, da criação do filho, como é que é, de quanto você passa adiante também, algumas características suas comportamentais, e as pessoas, não sei, têm visto a salvação do planeta como evitar ter filhos, por exemplo. Em vez de criar filhos que vão gerir a cultura de uma outra forma. E eu vejo, Caio, essa reflexão que você trouxe no futuro, né, sendo totalmente controlado pela economia de mercado, né, pela perspectiva de valores. Porque eu vejo tanto da economia de mercado mesmo, você buscar uma profissão, ou do lado de você buscar criar filhos, buscar ter um laço maior de gerenciamento humano, os dois te levam a um mundo inexplorado. Então, eu acho que o exemplo, eu gosto de dar de forma simbólica, o Rei Leão, né? Quando o Simba, o pai dele, como que ele chama? Não lembro. O pai do Simba. O pai do Simba. Ele fala, você, olha, isso aqui é todo o nosso reino, né? Tudo isso aqui é nosso. Você só não pode passar ali onde a gente não enxerga. Aquele ponto não é território nosso. Né? E instintivamente o Simba vai para lá. Por quê? Porque é uma necessidade humana de buscar coisas novas e de se tirar da zona de conforto. Porque existe uma reação biológica que acontece na gente por liberação de hormônio, por ativação do sistema nervoso, que faz com que você se sinta excitado e faz com que você tenha um retorno dessa sensação depois de passar por uma dificuldade, depois de passar por algo que você acha que você não conseguiria lidar. Então, sei lá, que seja criar um filho, que seja você ter uma carreira. Mas ele é um foco numa capacidade sua de desafio. Então, o ser humano ele precisa desse desafio. Então, por isso que eu trago novamente esses momentos de paz, entre aspas, ele pode trazer alguns malefícios, porque se a gente está totalmente controlado, qual é o desafio? Né? Qual é o horizonte aí que a gente tem que ser inexplorado para gerar essa resposta biológica que a gente precisa por saúde mental mesmo? Sim. Eu acho que a dica principal é enxergar as duas economias, né? Então, uma da economia de mercado é entender os fundamentos que gerem essa economia, como funciona essa economia, não só em termos de comportamental, é extremamente importante a gente entender quem é a gente dentro desse universo de finanças, do dinheiro, e aí entender finanças, entender comportamento, né, economia comportamental. Que precisa de precisa de um processo pedagógico, porque não lidar com o dinheiro é instintivo e você se dá mal nisso. Se dá mal, se for pelo instinto, algumas pessoas sacam e se dão bem, mas é a minoria. Então não é algo criado culturalmente, então ele exige um processo educacional, um processo de aprendizado. Mas eu acho assim que nessas relações de troca, a dica que eu dou é a pessoa se sentir, se perceba, né? Eu falo isso porque tá surgindo dentro da economia de mercado um pezinho de economia humana. Por exemplo, sempre eu dou esse exemplo. Está surgindo muito, pelo menos aqui em São Paulo, feiras de trocas, feiras que você consegue, por exemplo, conversar com a pessoa que fez o vestido.
né? Então, pensa, como você se sente quando você vai numa feirinha dessa, veste o vestido e a pessoa que fez ver você com o vestido. É diferente de você ir na loja. Eu senti isso, a gente foi para Recife recentemente dar um curso, eu e o Bruno, e eu entrei numa loja, vi um vestido lindo e eu vesti. Saiu uma senhorinha atrás do balcão e falou, deixa eu ver como você tá com o vestido. Eu falei, por quê? Ela falou, eu que fiz. E eu nunca tinha visto ninguém nele no corpo. Eu comprei aquele vestido com outro ar do que eu compraria de uma pessoa que eu não faço ideia de onde foi feito, na China, em outro lugar. Então, como você se sente diante dessas trocas, se você está pagando ou não? Eu acho que dá um indicativo do que o que é natural nosso, né? Ou se você está tão ansioso, se isso te deixa mais agitado do que calmo, talvez, né? A gente tem que equilibrar um pouco. E a economia de mercado, ela quer criar uma solução para essas necessidades biológicas, que é a edição genética. Então, se a gente tem necessidade de sociabilidade, como a gente pode tirar isso do nosso genes para a gente continuar fazendo o que a gente tem que fazer? Como se fosse um remédio para sempre. Né? Então, a economia de mercado, ela cria solução para tudo. Se a gente não escolher o que a gente quer solução, o que a gente não quer solução, a gente prefere dar um passo para trás e retomar a sociabilidade humana, ela vai fazer, vai todo mundo comprar, e vai manipular. E vai fazer. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque como ela está numa ascendente assim, imensa, se a gente não fazer escolhas, não fizer escolhas, não começar a perceber as coisas de forma diferente, a tendência é ir com a maré, né? Com o bando, né? Que é o herd effect lá, que é o efeito de bando, você vai com o bando, porque é uma natureza nossa também, tá todo mundo indo, a gente vai. Acho que vai levar para um lugar bom. Né? Vai levar, enquanto que você ser dissidente nesse sentido. E o quanto entra a personalidade nisso, né, cara? Sim. Principalmente essa questão. Vai explorar isso no outro podcast, questão da personalidade. Você pode estar caindo numa armadilha da economia de mercado, transvestida de economia humana, né? Então, assim, da economia de mercado, eu acho que é isso, entender cada vez melhor essas relações e, tecnicamente também, saber investir, saber lidar com o seu comportamento. E na economia humana, eu acho que é gerir melhor as relações que a gente tem. E saber que realmente você vai precisar sacrificar tempo da economia de mercado para você ter uma relação humana com seus amigos, com a sua família. Exato. Sim, você vai ter que sacrificar. Porque é muito mais fácil você ficar no seu mundo, sendo controlado pela economia de mercado e não gerar esse vínculo, né? Porque você precisa realmente fazer escolhas e nem sempre a escolha vai te trazer um benefício momentâneo. Mas e economia humana, sim, economia humana não é mandar uma mensagem no WhatsApp. Não você ver fisicamente a pessoa, você deixar o celular de canto um pouco e conviver com essas pessoas, fazer atividades juntos. Né? Eu acho que isso, para mim, essa é a minha perspectiva de uma outra economia, de uma economia que deveria crescer com esse processo de automação e falta de emprego. Para mim, essas coisas menos eficientes, vamos dizer assim. A gente pode ter o luxo de fazer coisas ineficientes, mas que dão valor, que ressuscitem e que mantêm firme a economia humana. É muito doido, muita informação. E na economia humana, acho que é muito legal estudar a questão de comportamento humano em geral, né? Psicologia evolutiva, uma coisa que é muito que a gente vai trazer em breve para falar de polarização. Sim. E também comunicação não violenta. Eu acho que a comunicação violenta, tecnicamente falando, porque tem pessoas que usam como ferramenta ideológica também, mas em termos técnicos, você pegar o livro e estudar práticos, é algo extremamente valioso, que me ajudou muito, e isso unido com a parte comportamental de psicologia evolutiva, foi uma puta de uma chave de entender melhor. E tem tudo isso disponíveis, né, para o pessoal online, né, cara? Pesquisem aí, tem autores de psicologia evolutiva, tem muito na gringa, né, mas aos poucos estão chegando para cá. Tem alguns já com legenda no YouTube. Cita alguns aí, Caio, para o pessoal. O que de autores? Eu vou colocar na descrição do... Isso. E se colocar comunicação não violenta também no YouTube, tem vários vídeos, tem palestras, né? Gratuitas, vale a pena. Eu acho que é uma ferramenta muito rica, assim, para a gente lidar com as relações mais próximas nossas. Eu acho que é isso. Eu acho que é um tema bem amplo. Eu acho que, Caio, você poderia falar um pouco desse seu projeto de economia humana, economia de mercado, que você trabalha com isso. Né? Eu tô
principalmente ano que vem eu começo mais, eu já faço workshops mais voltados para finanças, mas que é o meu projeto é Dinheiro Vida Simples, pode achar no Instagram, e eu tento trazer esses conteúdos da parte de antropologia, comportamento humano e de finanças também. E ano que vem, se tudo der certo, eu vou estar com um módulo de economia humana também, para a gente analisar melhor, mais a fundo, economia humana e como a gente pode ver a nossa vida a partir dela, nossa história também de família e tudo mais, e como ela afeta como a gente lida com dinheiro e com a economia de mercado também. Eu acho que é isso, espero ter trazido muito complexo. Foi ótimo. Mas a gente explora, acho que a proposta do podcast é a gente explorar a fundo essas relações humanas de forma mais complexa. Eu acho que com certeza tem 1000 coisas que eu deixei de falar, que eu vou lembrar daqui a 5 minutos. Mas eu acho que é isso. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Obrigado, Caio. Até mais, galera. Falou. Falou, até mais.